Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar em pé na presença do nosso Deus. E já faz hoje, está fazendo hoje, terceiro domingo, né? Que nós estamos ministrando sobre as últimas palavras de Jesus. Quem não pôde acompanhar nos outros domingos, está gravado no canal da igreja. A primeira ministração foi a palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a segunda, que foi ministrada, falamos sobre a segunda palavra de Jesus, que é salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E também, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então foram essas três ministrações, duas, né? E hoje nós vamos fazer tudo para encerrar essa ministração. Se não der, eu falei para vocês que nós vamos bem devagar, porque tem coisa aqui muito especial para nós. Então eu disse para vocês: não vou correr não, porque eu quero extrair o melhor, o máximo que a gente puder dos últimos momentos de Jesus na cruz. Amém, irmãos? Muito bem, vamos ler o nosso texto, que é básico. Isaías 53, verso 7, é o texto básico da nossa ministração nesses domingos. O texto diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amém? Feche os seus olhos, fale com Deus, peça ao Senhor: Senhor, estamos aqui nesta manhã na tua casa. Faça-me, Senhor, abre os meus ouvidos para que eu ouça a tua voz. Abra minha mente para que eu entenda aquilo que o Senhor quer falar comigo. E enquanto eu ouço a tua palavra, cure as minhas enfermidades. Porque enquanto a palavra de Deus é ministrada, as curas, os milagres vão acontecendo. E o nome de Jesus é glorificado. Aleluia, aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã na tua casa, na tua presença. Eu te louvo, eu te glorifico, te exalto, porque tu és Deus e não há outro além de ti. Eu te peço, Senhor, enquanto a tua palavra é ministrada, cure, Senhor, as doenças físicas, cure essa enfermidade física, cure essa enfermidade emocional, cure, Senhor, essa enfermidade psíquica, Senhor. Estenda as tuas mãos de milagres e que o teu nome seja glorificado nesta manhã. Pai Santo, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, Senhor, que haja sobre nós um grande avivamento, um grande derramamento do teu Espírito, e que haja transformação, que haja, Senhor, milagres, que esta pessoa abatida, que ela seja levantada, aquele doente que está lutando com enfermidade crônica, em nome do Senhor Jesus, o poder da tua palavra vai restaurar, Senhor, os ossos, vai restaurar a carne, os músculos, vai restaurar o sangue, vai tirar os tumores, porque tu és Deus, vai abrir os olhos, vai fazer maravilhas, porque tu, Senhor, és Deus. Pai querido, Pai Santo, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais.
que grandes milagres aconteçam nos lares que vão receber a tua palavra, porque enviou a tua palavra e os curou. Aleluia, aleluia. Manifesta a tua glória, abençoa os pastores, abençoa o diaconato, abençoa as crianças, jovens, adolescentes, os casais, as famílias, abençoe todos nós, que ao final desta reunião possamos sair daqui abençoados e cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus para sempre. Amém e amém. Graças a Deus, podemos assentar. Alguém aceita água? Muito bem, irmãos. Como já falamos, a primeira mensagem de Jesus foi perdão. A segunda mensagem de Jesus foi salvação. E a terceira foi relacionamento. Relacionamento do povo de Deus, da família de Deus e também da família secular, da família convencional, que é projeto de Deus. Então, eu quero falar uma coisa para os irmãos. As palavras, as últimas palavras e frases de Jesus na cruz, ele tinha o poder do Espírito Santo sobre ele, porque ninguém consegue perdoar os seus algozes, ninguém consegue perdoar o seu inimigo, ninguém consegue perdoar aquele que te fez mal, se não estiver cheio do Espírito Santo. Não consegue, porque nós somos orgulhosos, nós queremos olho por olho, dente por dente. Ninguém por si próprio consegue perdoar aquele que te feriu. Jesus perdoou, porque mesmo cravado na cruz, ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus salvou, Jesus deu a salvação para o ladrão que estava do seu lado, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus falou sobre o relacionamento da família, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então vamos agora à próxima palavra de Jesus na cruz. João 19. João 19, 28 e 29. Olha o que diz aí. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, ele salvou, ele curou, ele ensinou todas as coisas. Então aqui nós estamos no meio do tempo que Jesus foi pregado ao meio-dia, a hora sexta, e a hora nona, 3 da tarde, no nosso horário, ele morreu. Então ele ficou 3 horas crucificado. Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, nós estamos no meio do tempo de Jesus na cruz. Então preste atenção agora. Depois disso, sabendo Jesus que já tudo que ele deveria fazer foi feito, foi terminado, olhe bem agora. Para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Tenho sede. Agora vamos ver o que ofereceram para Jesus. Próximo versículo. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. Preste atenção nisso agora, por gentileza. Jesus, a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o 8, a palavra de Deus diz que Jesus esvaziou.
Aqui Jesus estava falando, tenho sede, quando ele grita na cruz, tenho sede, não era sede de água, não era sede, não era água do bebedouro. Quando ele diz tenho sede, é porque o Espírito Santo saiu de Jesus. Ele ficou sem o Espírito Santo. Ele se tornou um homem comum como eu e você, como um homem sem Deus. Porque quando ele fala tenho sede, ele está vivendo o pior momento de angústia. Tenho sede, é Jesus experimentando a angústia do homem sem Deus. Olha o que diz ali, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele esvaziou a si mesmo. Jesus enfrentou a maior angústia que um ser humano pode experimentar. E eles deram vinagre para Jesus com a finalidade de aliviar a sua dor. Preste bastante atenção nisso agora. Jesus nunca ficou sem o Espírito Santo. Está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 41, Jesus estava cheio do Espírito Santo no ventre de Maria. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Sabe por que Isabel foi cheia do Espírito Santo? Porque Jesus no ventre de Maria estava cheio do Espírito Santo. Então Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Lá no capítulo 4, 18 ao 21 de Lucas, Jesus começou o seu ministério cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então olha, vai prestando bem atenção. Jesus no ventre estava cheio do Espírito Santo, e ele abençoou Isabel quando houve a saudação entre Maria e Isabel, que ela foi visitá-lo na Galileia. Então quando ela saudou, fez a saudação, paz seja contigo, as crianças pularam em seu ventre, porque no ventre de Maria tinha uma criança cheia do Espírito Santo. E agora Jesus começa o seu ministério cheio do Espírito Santo. Mas Jesus também, com 12 anos de idade, ele estava cheio do Espírito Santo, com 12 anos de idade. Lucas 2, 46. Olha o que diz aí. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Com 12 anos, Jesus continuava cheio do Espírito Santo. E quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, a sua inteligência ela é aguçada, ela é avivada. Quando você está cheio do Espírito Santo, a sua memória é ativada. Quando você está cheio do Espírito Santo, as suas forças são renovadas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem sabedoria na sua vida. Então Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, na sua adolescência e no seu ministério. Agora que ele diz: tenho sede, o Espírito Santo saiu dele. Ele nunca ficou sem o Espírito Santo. O Espírito Santo sai de Jesus, porque ele mesmo disse que ele era a fonte de águas vivas. Em João capítulo 4, verso 13 e verso 14, ele era a fonte de águas vivas. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais ou nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas vivas que salte para a vida eterna. Então por que Jesus disse: tenho sede? Seria a fonte de águas vivas. E não era a água do bebedouro que ele queria. Ele queria, o que ele falou, ninguém entendia, porque quando ele diz: tenho sede, deram vinagre. Quem tem sede vai dar água para beber. É assim que está acontecendo com o homem. Jesus, ali na cruz, ele esvaziou, o Espírito Santo se retirou dele. E ele se tornou um homem comum, sem a presença de Deus. Porque o Espírito Santo saiu dele. A angústia que ele experimentou foi um sentimento de aflição, sofrimento, opressão, desespero, inquietação, apreensão ou temor. Isso aqui todo homem sem Deus sente. Todo homem sem Deus. Todo homem sem Deus sente isso. Essa opressão, essa angústia, esse temor, esse mal-estar. Todo homem sem Deus sente isto. E era isso que Jesus estava sentindo na cruz, porque o Espírito Santo se retirou dele. E aí deram vinagre. É o que acontece com o homem. Ele está com sede do Espírito Santo, mas ele sente angústia. Eu vou viajar para desaparecer minha mente. Você pode viajar, você pode ir para a Europa, você pode ir para Veneza, andar naqueles barcos na rua, no rio lá de Veneza. A pessoa pode ir para Israel, a pessoa pode ir para todo lugar do mundo. Quando ele voltar para sua terra natal, a opressão continua, a angústia continua, porque não é viagem, não é sexo, não é dinheiro, não é casamento, não é filho, não é pai, não é mãe, não é mansão, não é carro, não é cigarro, não é droga, não é bebida que vai matar a sua sede. O que mata a sede é o Espírito Santo na nossa vida. O que mata a sede é a presença do Espírito Santo em nós. Aleluia, aleluia. E era isso que Jesus estava sentindo agora. Tenho sede.
E é muito fácil perder tudo que Deus te deu. Quando você se envolve com dogmas, quando você se envolve com um montão de coisa. Um dia desse eu vi uma senhora reclamando, uma mulher cristã reclamando, falou: eu quero dar uma palavra aqui para a minha igreja. Ela gravou um vídeo, ela disse assim: olha, chega de seminários, chega de eventos, chega de peças, chega de tudo isso, porque isso está tirando nossa visão de Deus. E esses seminários, esses eventos é caro e não dão nada e não leva para lugar nenhum. Toda vez que tem um evento tem que comprar roupa, toda vez que tem um evento tem que comprar um ingresso para entrar, toda vez a pessoa já é um ofertante, um dizimista na obra de Deus, e quando tem um evento para ele tem que pagar para entrar. Ela disse: chega, porque vocês estão tirando a nossa visão de Jesus. É o que está acontecendo. Maria e José foi adorar em Jerusalém, cumprir o ritual anual da Páscoa. Eles foram, e era longe, não tinha carro, não tinha moto, não tinha trem, não tinha bicicleta. Era um dia e meio para ir e um dia e meio para voltar a pé. E eles foram cumprir o ritual e voltaram. Aí naquele monte de gente que vai para lá, vem para cá, quando eles estão chegando em casa, eles olham para o lado: cadê Jesus? Cadê Jesus? Perdemos Jesus? Perdemos Jesus? Meu Deus, cadê Jesus? Jesus estava com 12 anos. Perdemos Jesus, meu Deus, tem misericórdia. Roubaram Jesus. Às vezes uma pessoa perde Jesus no meio da igreja. Às vezes a pessoa perde Jesus num ritual satânico dentro da igreja. As igrejas estão tão escuras, estão tão escurecidas, que a pessoa está perdendo Jesus no meio das trevas da igreja. A pessoa está perdendo Jesus nas ministrações de muitos líderes que estão por aí, que estão ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. Muitos estão perdendo Jesus, e não adianta prosseguir sem Ele. O que Maria e José fizeram? Perdemos Jesus, vamos voltar para Jerusalém. Tem que voltar. A palavra de Deus: lembra-te de onde caíste e volte lá. Não adianta prosseguir sem Jesus. Não adianta caminhar sem Jesus. E eles voltaram. Um dia e meio. Quando chega lá, Jesus está dentro do templo, no meio dos doutores. Oh, filho, te achei. Agora vamos voltar para casa. Não adianta prosseguir sem Jesus. Não adianta prosseguir sem o Espírito. Jesus nunca ficou sem o Espírito Santo. Nunca andou sem o Espírito Santo. Nunca falou sem o Espírito Santo. Nunca decidiu sem o Espírito Santo. Nunca pensou sem o Espírito Santo. Nunca fez nada sem o Espírito Santo. Tenho sede. Mas não é o vinagre que vai resolver o seu problema. Não é a droga que você ingere. Agora eu estou falando não para aqui, para aqueles que me assistem na rede social. Você que está me assistindo na rede social, não adianta você tomar todas as drogas para poder matar sua sede, porque você tem sede de Deus. A sua alma clama pelo Espírito Santo. Não adianta acumular riquezas. Não adianta tentar se garantir para um mundo que vai ser destruído.
Não se apegue a nada nesse planeta, porque tudo isso vai ser queimado, tudo isso vai ser destruído, isso vai virar uma bola de fogo, porque Pedro disse que os elementos da terra se desfarão em fogo. Então Jesus estava aqui na cruz, ele sentiu a ausência do Espírito Santo. Jesus nunca sentiu a angústia do vazio de Deus, porque ele mesmo disse lá em João 10:30, olha o que ele diz aí, por gentileza: eu e o Pai somos um. Jesus nunca ficou vazio, e ele é o nosso irmão mais velho, ele é a nossa primícia, ele é o primeiro, e a Bíblia diz que nós temos que imitá-lo. Nós não podemos dormir sem o Espírito Santo, não podemos levantar sem o Espírito Santo, não podemos andar sem o Espírito Santo, não podemos falar sem o Espírito Santo, não podemos comer sem o Espírito Santo, não podemos viajar sem o Espírito Santo, não podemos caminhar sem o Espírito Santo, porque senão você vai ter sede e vão te dar vinagre. Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa ter uma religião. Religião não salva ninguém. Ah, você precisa procurar uma igreja boa. Que igreja boa? Placa nenhuma é boa. Que é bom é Jesus. Jesus, ele pode estar numa garagem de uma casa, ele pode estar numa sala de uma casa, ele pode estar dentro de um avião, ele pode estar em qualquer lugar, no meio da rua. Se você encontrar Jesus, ali você vai ter o que precisa de forma certa, porque ele vai matar a sua sede, porque ele é a fonte de águas vivas. Aleluia! 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 A palavra do nosso Deus fala para nós. Jeremias 2:13. Olha o que diz Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas coisas, duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O Salmo de número 50, deixa eu confirmar para você aqui, 69:21, olha o que diz a Bíblia. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. Essas são as ações do homem, são as coisas paliativas do homem. Me deram fel amargo, coisa amarga, e me deram para matar minha sede vinagre. É assim que o homem pensa. Ah, você tem que ser um doutor para você se satisfazer, para você se completar. Você precisa casar para você se completar. Você precisa fazer isso e aquilo para você se completar. Nada disso vai completar você. Se vier um casamento, ele é bem-vindo para somar com você, não para te completar, não para preencher vazios, não para preencher vácuos, não para matar a sua sede. É para andar com você, é para caminhar junto com você, não para matar sua sede. São as coisas paliativas. Enquanto a pessoa morre de sede, eles estão dando vinagre. Na igreja, o povo está morrendo de sede, eles estão dando vinagre. E engolindo, fazendo com que você engula o vinagre de boca abaixo.
falando que Jesus mentiu, falando que não há Espírito Santo, falando que a palavra de Deus não é verdade, e isso está acontecendo no meio dos púlpitos, em cima dos púlpitos, é vinagre que estão dando para você. Tenho sede, angústia. Então Jesus, naquela hora o Espírito Santo se retirou dele. Ele nunca, aprendemos que nunca, desde o ventre até a metade do tempo que ele ficou na cruz, ele estava cheio do Espírito Santo. Na metade do tempo, ele diz: tenho sede. Por quê? Porque ele tinha que morrer como homem. Ele tinha que morrer como homem. Porque 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ele se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E está escrito, Ezequiel 18, 20, olha o que acontece com a alma que peca. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma que pecar, essa morrerá. Como Jesus fez pecado por nós, então o Espírito Santo teve que se retirar dele, porque ele pecou, não o pecado dele, mas o nosso pecado. Está dando para você entender? O que Jesus passou na cruz? Lembra quando você não tinha Deus? Lembra-se quando você não tinha o Espírito Santo? Eu posso relatar minha vida pessoal para você, meu testemunho pessoal. Nada me satisfazia, nada. E eu fui para suicidar, eu fui para me matar, eu fui para a rua para me matar. Eu me lembro de um jornalista que eu acompanho ele quase todos os dias. Ele saiu do Brasil naquela época da situação em Brasília. Hoje ele não fala onde ele está, mas hoje eu vi o depoimento dele, aliás, ontem, eu vi o depoimento dele, ele falou assim: eu saí do Brasil com a mochila para não ser preso, e eu sem dinheiro, aí entrou um pensamento na minha cabeça de suicídio, vou me matar. E o cara é formado em arte plástica, tem doutorado, e ele disse assim, ele não pode nem falar onde ele está. Então ele falou assim, olha, e ele era muito católico, muito devoto. Aí, na cidade que ele chegou, não tinha igreja católica. Essa cidade não tinha igreja católica, só igreja evangélica. Aí ele falou, nunca entrei numa igreja evangélica, nunca entrei. Mas graças a Deus, que o lugar onde ele entrou, as pessoas têm a Bíblia, têm a palavra de Deus, eles escutam a palavra de Deus. Aí ele começou a participar dos cultos. Uma senhora idosa chegou para ele e falou assim, olha, aqui está, eu quero te presentear com a Bíblia. Você não tem Bíblia, eu quero te presentear com a Bíblia. Irmãos, ele começou a ler a palavra de Deus. Ele que estava sendo
oprimido por um pensamento suicida. 90 dias, ele falou assim: olha, 90 dias aquele pensamento ficou: se mate, porque agora tudo acabou, você vai ser preso, a sua vida acabou, sua vida, você está longe da sua mãe, a mãe dele tem mais de 80 anos, você está longe da sua mãe, você não tem ninguém por você, se mate. Ele começou a ler a Bíblia e ele falou: olha, Deus entrou na minha vida e o pensamento de morte desapareceu. Hoje eu estou vivo graças ao dia que eu entrei naquela igreja e a palavra de Deus entrou na minha vida. Aí ele pegou assim no canal dele a Bíblia e falou assim: olha, aqui está a Bíblia que eu ganhei de uma senhora e ela deu a sua assinatura na Bíblia, só eu não posso mostrar a letra porque senão eles identificam onde eu estou, o idioma. Então, irmãos, a palavra de Deus, às vezes a pessoa se perde porque inventaram tanta coisa para atrair as pessoas e elas estão com sede, continuam com sede. Aí eu vi uma peça maravilhosa, mas saiu com sede. É vinagre que estão dando para você na hora da sua dor, na hora da sua sede. Jesus ficou sem o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se retira dele, olha o que ele diz. A próxima palavra, a próxima frase que ele cita, Marcos capítulo 15, verso 33. Marcos 15, 33 e 34. E chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Então, Jesus ele foi crucificado na hora sexta, meio-dia, no nosso horário. E depois que Jesus foi crucificado, meio-dia é a hora que o sol está no meio do céu. É o horário mais quente. A terra escureceu, o sol apagou, houve trevas sobre a terra até a hora nona, 3 horas de trevas. E a hora nona, aliás, a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra da frase anterior? Tenho sede. E agora ele confirma o abandono do Pai. O Pai deixou Jesus. O Pai deixou o Filho a quem ele tanto amava, como Mateus 3,17 diz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus é abandonado. Por que me desamparaste? Era o mesmo que dizer, como Davi, quando ele pecou: Senhor, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, não tires de mim o teu Espírito Santo. Está dando para você entender? No meio daquela confusão de um adultério, um homicídio, ele diz: não tire de mim o teu Espírito Santo, porque se o Senhor tirar, eu estou perdido. Não tires de mim o teu Espírito. Às vezes uma pessoa perde o Espírito Santo por causa de uma música, por causa de um instrumento. Às vezes uma pessoa perde o Espírito Santo por causa de um cargo na igreja. Às vezes a pessoa troca a presença do Espírito Santo por causa de um título de pastor.
Às vezes uma pessoa perde a sua salvação por causa de uma pessoa. Irmãos, quantas vezes a nossa semana aqui em Juiz de Fora aconteceu 3 suicídios de jovens. Uma moça se matou porque o namorado a deixou. Ora! A sua vida é mais importante do que o seu namorado. A sua vida é mais importante do que o seu cargo. A sua vida é mais importante do que a sua guitarra. A sua vida é mais importante do que o seu cargo de diácono, ou de pastor, ou de quem quer que seja. Não perca Jesus de vista. Não perca a presença do Espírito Santo, porque senão você não vale mais nada. Se o Espírito Santo sair da sua vida, você não consegue ser esposa. Se o Espírito Santo sair da sua vida, você não consegue ser marido. Se o Espírito Santo sair da sua vida, você não consegue ser pastor. O Espírito Santo sair da sua vida, você não consegue mais nada na sua vida. E você vai receber vinagre para tentar matar a sua sede. Vão te dar vinagre. Pai, por que me desamparaste? Espírito Santo saiu de Jesus. É a primeira vez que ele sente isto. Não queira experimentar isso na sua vida. Não queira nunca experimentar isso. Toda vez que eu oro, Senhor, me enche do Espírito Santo e de sabedoria. Porque sabedoria é saber aplicar o conhecimento. Tem muita gente que conhece, mas não consegue aplicar o que ele conhece de forma correta, de forma coerente, de forma que ele venha a ser edificado, de forma que ele possa ser bênção para outras pessoas. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de sabedoria. Coloque os seus filhos tudo na presença de Deus. Senhor, encha meu filho do Espírito Santo. Você que me assiste pela rede social, você está planejando a sua família. Você fez o seu planejamento familiar, e nesse planejamento está incluído você tem um filho, ou 2, ou 3. Então, quando você começar a gestar esse filho, coloque a mão sobre o seu ventre e fala que essa criança seja cheia do Espírito Santo desde o meu ventre. E ele nasça cheio do Espírito Santo. E ele vai nascer saudável, ele vai nascer cheio do Espírito Santo, e ele virá para ser bênção para sua filha, para sua família, como Jesus veio para ser bênção para José e Maria e para todo o mundo. Pastor, meus filhos já são grandes. Peça a Deus, Senhor, encha meu filho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai cuidar dele. Ele será guiado, dirigido. Se tiver curva, o Espírito Santo vai levar. Se tiver cachoeira, o Espírito Santo vai levar. Vai descer com ele, vai subir montanha com ele, vai caminhar com ele, vai para a escola com ele, vai para o trabalho com ele. Então nunca deixe de orar para os seus filhos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, aleluia. Abandono, ele sentiu o abandono. Sexta, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Isso quer dizer triunfo, vitória. Porque quando Jesus estava na cruz, Satanás entrou nos soldados. Se você é filho de Deus, desce da cruz.
salva a ti mesmo e salva esses aí. O ladrão que estava lá também falou: se você é filho de Deus, como eles estão falando, salva a ti e a nós também. Mas ele aguentou a mão, ele foi exposto ao mundo, ele foi levantado da terra, ele foi massacrado, humilhado, mas ele aguentou a mão. Aguentou firme por mim, por você. Ele aguentou firme. Ele poderia fazer aqueles homens da montanha ali, naquela montanha do Calvário, todo mundo ajoelhar e cair de joelhos, mas ele não quis. Ele veio como servo para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para morrer no nosso lugar. Ele aguentou firme. Ele olha para cima, sem o Espírito Santo, porque o Pai já havia tirado o Espírito Santo dele, para ele morrer como um homem, comum, vazio, doente, com angústia. Aí ele olha para o céu, a última força que ele tem: Pai, está consumado. Triunfo. Venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o sistema. Ele diz para nós: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vencerão. Aleluia, aleluia. Ele olhou para o céu: Pai, está consumado. Triunfo, triunfo. Ele venceu. Ele venceu. E ele mesmo profetizou no capítulo 16, 33 de João. Ele profetizou para ele mesmo e para nós, dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Jesus venceu. Jesus não foi derrotado. Um dia eu fui fazer uma visita no hospital, se não me falha a memória, eu estava solteiro. Minha vida era hospital, vigílias, cultos, igreja. Aí fui para a Santa Casa, ficava lotado as enfermarias. Aí eu sempre ia naquelas camas onde não tinha visita para fazer, onde não tinha visitante familiar. A pessoa estava sozinha lá olhando, todo mundo recebendo visita, ele lá sozinho. Aí eu fui à beira da cama dessa pessoa e comecei a falar de Jesus para ela. Aí, como o quarto estava muito cheio, alguém ouviu falar de Jesus. E nesse dia eu lembro que eu falei que Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. Aí alguém entrou na conversa, alguém de outro paciente entrou na conversa dizendo: se Jesus voltar aqui agora, nós matamos ele de novo. Aí eu disse: olha, engano seu, porque agora ele voltará como chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí acabou a conversa. Quantos que estão falando de Jesus? Se ele voltar, nós matamos ele. Mata, continue falando, continue fazendo as suas bobagens, continue fazendo os seus besteroides. Na hora que ele aparecer, todos se arrependerão. Mas aqueles que estão seguindo estarão em triunfo como Jesus. Quando deixarmos essa terra, será o nosso triunfo, porque o nosso irmão mais velho venceu por nós.
O nosso irmão mais velho está cuidando da gente. E Ele colocou o seu Espírito em nossas vidas para poder cuidarmos uns dos outros. Aleluia. Está consumado. Apocalipse capítulo 5, 3 ao 5, que diz assim: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, quando na cruz ele diz: Pai, está consumado. Aleluia! Ele venceu, ele venceu, ele venceu. A sua vitória é nossa, ele venceu. Ele pode agora julgar, ele pode agora julgar corretamente, porque ele venceu. Aleluia! Aleluia! Triunfo na cruz. Sétima e última frase de Jesus na cruz. Está no mesmo texto. O versículo, a parte B daquele versículo. Deixa eu ver aqui. João 19:30. E inclinando a cabeça, depois que ele disse está consumado, e inclinando a cabeça, ele fala a sua última frase: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Só que, sabe qual mensagem é esta? Comunhão. Comunhão. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a palavra de Deus ensina para nós, em 1 João 1, 5 a 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus, ele não quis morrer sem estar em comunhão com o Pai, mesmo naquele último momento, sem a presença do Espírito Santo, que nunca o deixou. É por isso que muita gente na cama, no leito de morte, preste atenção nisso agora, ali Jesus estava sem o Espírito Santo, como um homem vazio, como um homem angustiado, como um homem oprimido, como um homem destruído, como um homem doente. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é comunhão. Às vezes no leito de dor, a pessoa viveu uma vida errada o tempo todo, mas chega na hora da morte, toma conta dele o medo, e alguém vai lá, Deus manda alguém lá e fala: olha, você pode partir a qualquer momento, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Ele: aceito, então ore comigo. Jesus, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, e eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu entrego a minha vida a ti, escreva o meu nome no livro da vida. Aí naquela hora ele entra em comunhão com Deus. Está dando para você entender? Eu vi uma mulher no meio da rua, indo para a igreja com a Bíblia na mão. Aí houve um tiroteio na frente dela. Aí um homem caiu baleado.
Aí todo mundo começou a gritar: é o traficante tal, é o traficante tal. Aí ela correu lá, pediu licença: me dá licença, me dá licença, me dá licença. Aí ela chegou, ajoelhou bem perto do rosto dele, e ele sanguentando, saindo sangue pela boca, saindo sangue pelo seu corpo. Ela falou assim: olha, moço, você pode morrer a qualquer momento. Você quer o perdão de Deus na sua vida? Você quer receber Jesus como seu suficiente Salvador? Ele quer, sem força nenhuma, sem força nenhuma, porque não tinha o Espírito Santo. Aí ela falou: então ora comigo, Jesus perdoa meus pecados. E ele pediu perdão. Eu entrego a minha vida para ti, eu entrego. Quando ela acabou de orar: Senhor, escreva o nome dele no livro da vida. Quando ela terminou a oração, que ela se levanta, a cabeça dele vira para o outro lado, e ele dá um sorriso e morre. Na última hora, ele entrou em comunhão com o Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Que Deus maravilhoso, pastor. Que Deus extraordinário. Que Deus maravilhoso. Que Deus é esse? Que no último momento resgata. Olha o que Jesus fez. Alguém pode até falar: viveu a vida inteira, agora se arrepende e diz que vai para o céu. Mas não é eu que estou falando, não é você. É Jesus quem triunfou e que está dizendo. Não é a igreja, não é o rótulo, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é sacerdote, mas é Jesus, o Filho de Deus amado. É Jesus, o Salvador amado. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E eu já concluo, voltando a Isaías, versículo 4 do capítulo 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Preste atenção nisso agora, por favor. As minhas enfermidades, as nossas enfermidades foram colocadas sobre Jesus. Eu falo para vocês que eu tinha duas coisas que me perseguiam na minha juventude. A primeira é o suicídio. E a segunda, que veio antes da primeira, era um problema de fígado crônico que eu sofria. Eu tenho fotos, quando eu tirei a primeira foto para identidade, 3x4, eu tenho até hoje. Aparece na foto a mancha direitinho que eu tiro no meu rosto. E todo o meu corpo era manchado por problema crônico de fígado. Eu não podia pegar nenhuma condução. Se eu andasse de ônibus, eu passava mal. Se eu viajasse, eu passava mal. Onde eu fosse, se eu andasse qualquer tipo de veículo, eu passava mal. Às vezes no trabalho, minha vista começava a escurecer. Por exemplo, eu estou olhando para frente, até aqui eu estou vendo minhas mãos. Se você fizer isso, até em você vai ver que até aqui eu estou vendo a minha mão. Mas se eu fizesse isto e não visse a minha mão, eu podia chegar para o patrão e falar: patrão, me manda embora que eu estou passando mal. Aí na mesma hora já corria, saí de casa, pegava o primeiro ônibus e da casa, chegava em casa, tinha que fechar a porta do quarto e apagar as luzes. E ali eu ficava, fechava os olhos, deitava na cama e fechava os olhos. Aí vinha aquele turbilhão de mal-estar. E até no outro dia eu continuava sentindo. Esse era meu drama.
Mas quando Jesus entrou na minha vida, sem que eu soubesse, Ele levou a minha enfermidade crônica. Aleluia, aleluia. Ele levou a minha enfermidade crônica. Ele levou meu suicídio. Ele morreu a minha morte. Ele viveu a minha vida. Aleluia. E é isso que o profeta está dizendo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si essa doença que faz você sofrer. E hoje Ele vai agora confirmar a tua palavra, vai curar aqui nesta manhã, vai libertar nesta manhã, vai operar nesta manhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Sarados fisicamente, sarados psicologicamente, sarados no espírito, sarados da alma, sarados do corpo. Esta é a obra completa de Jesus na cruz. Aleluia. Ele se fez maldição por nós. A maldição das doenças, a maldição do pecado. Paulo disse: maldito é aquele que for pendurado. Ele se tornou maldição por nós, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus o fez enfermar. Jesus ficou doente por mim, ficou doente por você, porque Ele levou as nossas doenças. Mas Ele venceu. Pai, com tudo isso, Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não recusou continuar em comunhão com o Pai. Amém. E Ele é o mesmo ontem. Ele continua salvando. Ele é o mesmo hoje. Ele continua curando. Ele é o mesmo hoje. Continua batizando no Espírito Santo. Ele é o mesmo hoje. Continua fazendo maravilhas, fazendo milagres. Ele é o mesmo. Ele não mudou e não mudará. E Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, porque Deus exaltou a Jesus e deu um nome que está acima de todo mundo, de todo homem ou de todo nome, e ao nome de Jesus se dobrará todo joelho do céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. É por isso que Satanás treme o nome de Jesus. É por isso que Satanás treme quando se fala o nome de Jesus. Nós estamos falando aqui no nome de Jesus por várias vezes, e o inferno está tremendo. Está acontecendo terremoto lá no meio do inferno nesta hora. Aleluia. É por isso que Satanás está tirando a palavra e o nome de Jesus da igreja. A pessoa fala de Deus, mas não fala de Jesus. Deus, ele pode estar falando de qualquer um Deus. Ele pode estar falando do Deus Buda, ele pode estar falando do Deus Mamon, ele pode estar falando do Deus Baphomet, ele pode estar falando de outros deuses, mas quando você fala no nome de Jesus, esse é o único Deus, o único poderoso Deus. Aleluia, aleluia. Jesus. Fala o nome de Jesus agora. Clama pelo nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus. Enche a sua boca e fala: Jesus. Aleluia. Satanás quer que você fique calado. Aí você fala Deus. Não fale Deus, fala Jesus. Isso, fala Jesus. Vamos falar Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é meu Deus. Jesus, o Senhor é meu Salvador. Jesus, o Senhor é o meu guia. Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Jesus, o Senhor é meu médico. Jesus, o Senhor é meu Rei. Jesus, o Senhor é meu Salvador. Jesus.